Bem-vindo, muito bem-vinda para mais essa etapa do curso de Introdução ao Planejamento Financeiro Pessoal. Eu sou Rui Coelho, né? Vocês já me conhecem. E agora eu vou falar sobre um tema que não é tão comum, né? Mas que de repente a gente topa com algumas pessoas que estão aí numa fase de buscar a liberdade financeira, né? Então, o que é esse cenário aqui? Esse cenário é: estou com as minhas finanças equilibradas, já consigo guardar um pouquinho todos os meses, mas eu não sei quais são os próximos passos que eu devo seguir. É mais ou menos aí nesse universo, né, que eu vou tratar agora. Bom, de imediato, daqui para frente, o que eu digo para você é: o mais importante vai ser disciplina, vai ser constância, tá? Porque a gente precisa repetir esse padrão ao longo de muito tempo, de muitos anos, para chegar lá na independência financeira. Mas é interessante ter alguns conhecimentos ao longo desse caminho, que eu vou trazer aqui para esse momento. E também é importante ter um plano. Plano é fundamental, pessoal, porque a nossa vida ela vai trazer aí diversos imprevistos, algumas rasteiras, e a gente precisa de um plano que consiga, né, trazer para a gente resultados nos piores cenários. Mais para frente eu vou entrar em detalhes aqui do que eu estou querendo dizer para exemplificar, né, a minha ideia. Bom, então, se você está nessa condição, né, você não está começando do zero, então já vou aqui te dar os parabéns, porque você não começa do zero. Você está começando do equilíbrio, você está à frente de muitas pessoas, você já está fora da curva. Então, meus parabéns. Porém, não pare por aqui. Vamos além. Vamos buscar mais. Vamos correr atrás de mais metas, mais objetivos aí ao longo da vida. E vamos fazer com que eles aconteçam através de um planejamento bem estruturado. Ok? Beleza. Já viram essa figura em outro momento. Mas aqui, basicamente, o que eu quero trazer para vocês é reforçar que nós estamos aqui no presente. Imagina então que você, né, é esse boneco aqui, essa pessoa que está aqui ao centro. Nós estamos aqui no presente, temos o futuro lá na frente e são muitas opções de caminho aqui no meio desse mundo, desse mundão que a gente vive, tá? Deixa eu ativar a canetinha aqui, acho que o vermelho vai ficar melhor. Vou fazer aqui uma reflexão no seguinte sentido. Como é que as gerações anteriores usavam o dinheiro? Tá bom? Então é o seguinte, vamos pular aqui 2, 3 gerações para trás, né? O seu avô, o seu bisavô. O universo de uso do dinheiro era muito restrito. O que eu quero dizer com isso? A pessoa recebia o salário dela, né? E ela tinha, vamos delimitar aqui esse universo, essas opções aqui de uso do dinheiro. Então, eu ia à mercearia da esquina, basicamente eu fazia uma compra muito pequena. Arroz, feijão, ovo, carne, um pão, alguma coisa nesse sentido. Então, a minha compra era limitada. Eu planejava sair de casa, de repente eu ia no vizinho, num amigo, num sítio de um parente, ou no barzinho ali perto de casa. Até a logística era mais difícil, o carro não estava tão acessível assim, eu dependia de um ônibus, né? Ou, sei lá, de uma carroça, né? Pensando aqui em avô, bisavô. Então era tudo muito mais limitado. A gente tinha um universo de escolha muito reduzido. Então a gente tinha um dinheiro aqui, uma certa quantidade de dinheiro, e o universo de escolha era muito reduzido, tá bom? Beleza, isso então lá avô, bisavô, né? Ótimo. Quando a gente caminha para a geração já agora anterior à nossa, aos nossos pais, nossos responsáveis, né? Tios, tias, esse universo de opção de uso do dinheiro, ele cresceu, tá bom? Então, estou querendo dizer, ele vai partir agora para um universo um pouco maior. Vamos imaginar algo aqui nessa dimensão, né? Então, esse universo agora, eu tenho mais opções para fazer o uso do dinheiro. Então, agora eu posso, vou ao mercado, eu tenho mais produtos processados, né? Alguma coisa nova que surgiu ali de opção, biscoitos, cereais, coisas nesse sentido, né? Iogurtes, né? Laticínios, né? Que apareceram. Beleza, ótimo. Eu agora tenho mais opções de lazer ao redor da minha casa. Então, se eu tenho ali um restaurante, um bar, agora eu já consigo um churrasco fora de casa. O carro está mais disponível, tem mais ônibus para viajar, eu consigo fazer mais viagens. Agora eu vou de carro para a praia com a família, né? De repente eu faço uma viagem de avião, se eu tenho um poder aquisitivo um pouco maior. Então eu já começo a ter mais opções de gastar o meu dinheiro. Certo? Ótimo, maravilha. O que acontece? A nossa geração e a geração que está chegando agora, né, essa geração aí dos 20, 30 anos, eu tenho 42, então a geração dos 30 anos, dos 20 anos,
Esse boom de opções aqui, gente, foi absurdo, tá bom? A gente hoje tem um leque de opções de consumo, ou seja, de uso do dinheiro, muito maior. Então, vou até apagar os demais aqui. Não, vou deixar para ficar como comparação. Então, agora a gente tem todo esse universo aqui de opção de escolha para usar o nosso dinheiro. Então, eu vou ao mercado, eu tenho opções de produtos que são produzidos internacionalmente. É um vinho da Itália, uma comida asiática, vamos pensar aqui, uma carne que vem da Argentina. Veja bem, isso não existia no mundo de opções dos seus pais, muito menos dos seus avós, né? Eu agora tenho carros de todos os tipos, inclusive eu nem preciso mais ter carro, eu posso usar um aplicativo que vem o carro na porta da minha casa e leva para onde eu quero. A logística, o transporte ficou muito mais fácil, né? Inclusive eu posso pedir coisas para serem entregues na minha casa e tudo que eu quiser entregam ali na porta da minha casa. Então, reparem como esse universo de opções cresceu demais. E aí, quero viajar, posso viajar o mundo inteiro. Em 2 dias eu estou no Japão, cruzei o mundo. Vejam só como é diferente, muito diferente do que era para o nosso avô, nossa avó, né, bisavô, bisavó. E para piorar, a gente tem aqui as redes sociais que vão trazendo as informações e vão causando aqui um impacto na nossa comparação social, que todo mundo faz comparação, se compara com as outras pessoas. Que basicamente tá todo mundo viajando, curtindo a vida, de férias, comprando tudo que deseja, com a casa própria, com o carro sonhado. E só você está ficando para trás. Então, tudo isso aqui que eu estou querendo comentar, no final das contas, o que você está querendo dizer, Rui? É que esse mundo de opções, junto com a pressão da rede social, isso tudo vai fazer com que você fique disperso. E ao ficar disperso, você vai gastar o seu dinheiro de forma desnecessária, de forma ineficiente. Então, por isso que é um plano. O foco é muito importante para você atravessar esse período aqui, que é a sua vida, né? Hoje, até lá na frente, onde você quer chegar, com foco. Porque aí você vai otimizar o uso do dinheiro, você vai se blindando. Ó, isso para mim aqui é importante, isso aqui não é importante, esquece. Não, isso aqui para mim é relevante, eu vou concentrar nesse fato aqui. Não, aquele outro lá, não importa, deixa de lado. Porque o seu dinheiro não vai ser suficiente para isso tudo aqui. Tá bom? Então, um plano é muito importante daqui para frente. Então, vamos lá. Bom, tem a vida, então, de certa forma, equilibrada, mas e daqui para frente? Como é que eu vou fazer para não cair ali, né, nesse mundo de opções e ficar perdido e não sair do lugar? Eu quero dar os próximos passos. Bom, estou com a vida equilibrada, primeiro passo é forme a sua reserva de segurança. Então, isso aqui é uma pirâmide de referência, uma hierarquia financeira, a gente vai do 5 até o 1, ou seja, da base ao topo, e a gente precisa seguir esses níveis aqui sem saltá-los. A gente precisa respeitar os níveis. Em determinado momento a gente vai poder misturar uma coisa com a outra, mas no início é reserva de segurança. Beleza? Depois a gente começa a voltar os olhos para metas de curto prazo. Em seguida vamos para metas de médio prazo, patrimônio e a aposentadoria lá na frente. Tá bom? Então, existe aqui uma hierarquia que precisa ser respeitada. Quando eu falo de reserva de segurança, né, então aqui, vamos lá, reserva de segurança. Deixa eu mudar para o amarelo aqui, que eu acho que vai ficar melhor agora que o fundo está escuro. Então, reserva de segurança. Bom, ela serve para um imprevisto, para uma demissão, para uma emergência médica, alguém bateu no seu carro, ou você bateu no carro de alguém, né, algo que não estava dentro dos planos, então você vai ali pagar aquele reparo. Beleza, quanto que eu devo guardar? Bom, o recomendado é de 6 a 12 meses de reserva de emergência. E aí como é que você faz essa referência? Gastos médios mensais, tá bom? Então, eu gasto 10 mil reais em média no mês. Então pega aí quanto você gastou nos últimos 3 meses, divide por 3, deu 10 mil reais. Então eu preciso de 60 a 120 mil reais guardados formando a minha reserva de segurança. É isso mesmo que você ouviu. 60 a 120 mil como reserva de segurança que você precisa ter. E isso vai te trazer tranquilidade, vai te trazer aqui, ó, botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. É um dos níveis de liberdade que a gente alcança ao longo desse processo. Beleza. O servidor público, como ele tem uma certa estabilidade, a gente pode até reduzir essa margem para 3 meses. Então seriam 30 mil reais. Mas eu recomendo que você busque pelo menos os 6 meses, tá bom? Porque se você
entender que o dinheiro vai te trazer tranquilidade, quanto maior for essa gordura, quando você sentir, né, quando você tiver essa sensação, você percebe que vale a pena ter esses 6 meses, ok? Isso vai te proteger bastante, vai te dar um sono tranquilo. Bom, se você tem uma segunda fonte de renda, e às vezes pode ser a principal da casa, eu sou servidor público, mas eu também trabalho em uma outra fonte de renda aqui. Inclusive essa fonte de renda é maior do que o meu serviço público, né? E é o que está bancando a casa, você precisa ter uma reserva maior. De 9, 12 meses, pode chegar até 2 anos, dependendo do tipo de atividade que você realiza ali de forma complementar à sua renda, né? Ou que seja a sua renda principal, né? Enfim, quanto menos estabilidade, maior é a necessidade da minha reserva de segurança. Se eu tenho mais previsibilidade, mais estabilidade, essa reserva pode ser menor. Recomendo pelo menos 6 meses, tá bom? Beleza. E onde que eu coloco essa reserva de segurança? Bom, vou trazer aqui alguns tipos de investimentos, mas eu vou já fazer aqui, pessoal, o alerta. Estudem sobre os tipos de investimento. Entendam qual é o perfil de vocês antes de colocar o dinheiro em qualquer tipo de investimento. Se a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente perde dinheiro lá no final das contas. E perder dinheiro é o que você deve evitar. Tão importante quanto ganhar o seu dinheiro é não perder o dinheiro que você conquistou. Tá bom? Então vamos lá. Aqui tem alguns atributos que são inegociáveis, tá bom? Então assim, a reserva de segurança ela precisa ter uma liquidez imediata. O que significa isso? Que a qualquer hora do dia, da noite, feriado, eu preciso ter acesso a esse dinheiro. Ele não pode ficar preso. Segurança do capital, que é investir o dinheiro naquela instituição financeira, num banco, por exemplo. Eu preciso ter certeza que esse dinheiro vai voltar para mim. E se esse banco quebra, como é que vai ser? Eu perco meu dinheiro, perco a minha reserva, e como é que eu vou ficar? Então, a segurança do capital, que é o risco de crédito, ou seja, é a possibilidade daquela instituição financeira quebrar e não te pagar o seu dinheiro de volta. Então, esses 2 pontos aqui, eles são inegociáveis. A rentabilidade ela vai ficar aqui no aspecto secundário. Ela é importante? Sim, mas ela vai ficar ali em segundo plano. Beleza. Então, alguns produtos financeiros. Tesouro Selic, que é um título público federal com liquidez diária. Então, você pode, através do site do Poder Público, né, você compra lá esses títulos, ou existem corretoras que você pode entrar na corretora, você tem lá seu cadastro, seu perfil, você entra e compra o título através da corretora. Tanto faz aqui. Fique atento só às taxas, né? Onde tiver taxas, evite as taxas. Às vezes a corretora vai te cobrar uma taxa para estar prestando aquele serviço, então vai direto ao site do governo e faça essa aquisição lá, por exemplo. Né? Então, é considerado o investimento mais seguro do Brasil, pois é garantido pelo governo federal. Afinal de contas, para o governo federal não te pagar, ele vai estar quebrado. Se o governo quebrou, é um sinal de que provavelmente outras tantas instituições financeiras do país já quebraram antes. Né? Então, assim, na teoria, o governo vai ser o último a quebrar. Por isso que a gente considera que é o mais seguro. E aí é a referência. Né? A rentabilidade acompanha a taxa básica de juros, que é a Selic, né? Determinada pelo Banco Central. E aí protege contra a inflação em cenários de alta de juros. A Selic vai ser o seguinte, a Selic subiu, a rentabilidade do Tesouro Selic vai subir. A Selic caiu, a rentabilidade vai cair também. Como a Selic ela oscila de acordo com a inflação, ou seja, a inflação subiu, a Selic tende a subir. A inflação caiu, a Selic tende a cair. A gente percebe que ela, no mínimo, te protege da inflação. Então, o Tesouro Selic vai ser um instrumento que, primeiro, vai ter pouca volatilidade, você tem uma previsibilidade de quanto vai render aquele dinheiro no tempo muito grande, né? E mesmo com as oscilações da taxa Selic ali, você não perde dinheiro, né? Não vai ter uma queda do valor do título, como, por exemplo, poderia acontecer com outros tipos de títulos públicos federais. E aí, se você não tem essa oscilação no valor do título, isso te dá segurança. Reserva de segurança, previsibilidade. Então, por isso que é um instrumento interessante para guardar a sua reserva de segurança. Não gosto, não quero saber do governo, vou buscar alguma coisa privada, né? Um investimento privado. Então, pode ser um CDB 100% CDI com liquidez diária. Um certificado de depósito bancário que rende 100% do CDI, que o CDI é uma taxa que acompanha a Selic, tá bom? Resumidamente, é uma taxa que vai aqui acompanhar a Selic. A Selic subiu, o CDI vai subir. A Selic caiu, o CDI vai cair. Na essência, é isso. É uma taxa de empréstimo que existe entre os bancos, né? Os bancos fazem empréstimos entre eles. E eles usam essa taxa aqui para fazer a remuneração do seu capital.
Então, com a base a Selic, a rentabilidade dos dois é muito parecida, tá bom? Então, a rentabilidade aqui vai ser muito parecida. A diferença é, lá o serviço público, aqui é o serviço privado, ok? Então, você tem aqui o certificado de depósito bancário que vai ser emitido pelo banco. E aí, esse dinheiro precisa estar ali seguro, né? Segurança do capital. Existe o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que ele vai cobrir até 250 mil por CPF e por instituição financeira. Então, o banco quebrou? Então eu tenho ali cobertura de até 250 mil por CPF e por instituição. Ah, então eu posso investir em qualquer banco? Não recomendo. Essa é a sua reserva de segurança. Selecione os principais bancos que tem no mercado, os maiores, os mais consolidados. Então, evite os bancos menores. Inclusive, você vai ver que bancos menores oferecem uma rentabilidade muito acima dos 100%. Eles vão oferecer 105, 110, 120, 130, 140% do CDI. Então, vocês vão ver que esse número aqui vai subindo. Por que ele oferece mais? Bom, eu preciso pegar aquele cliente para mim. Então, eu vou lá, ofereço para ele algo, um diferencial, né? Eu preciso atrair a atenção daquele cliente. Então, o cliente está ali no bancão, né? Tradicional do mercado, está surgindo um banco novo. Ele vai, não, então vem cá, vou te pagar 120% do CDI e você vem, coloca o seu dinheiro aqui comigo. Essa pode ser uma estratégia válida? Sim, mas não para sua reserva de segurança. Você pode ter um outro capital aí já de investimento que você vai buscar a rentabilidade como foco principal e aí você pode buscar os bancos menores, mas para sua reserva de segurança, não. Não faça isso. Busca aqui um bancão consolidado e 100% CDI vai te proteger da inflação, que é o que você precisa, né, evitar aqui na poupança. Não pode perder para a inflação. Não pode perder para a inflação. Né? Então, se você deixa o seu dinheiro na poupança, por exemplo, como um outro instrumento aqui de investimento, você vai perder para a inflação ao longo do tempo. Então, seu capital está diminuindo, seu poder de compra está reduzindo. Então, não faça isso. Opte por esses outros dois instrumentos aqui financeiros. E o que você vai evitar, então? A poupança. Você vai evitar os fundos com carência, que é quando o seu dinheiro fica preso. Não, você pode colocar o seu dinheiro aqui, mas você só pode mexer depois de 180 dias. Não pode resgatar antes. Evite, né? No meio do caminho aconteceu um imprevisto, e aí? Como é que você vai fazer? Ações ou FIIs, porque aqui a gente está falando de renda variável, então vai ter uma volatilidade. Você comprou a sua ação com o preço aqui. O mercado caiu. O preço da ação está aqui e agora você tem um imprevisto. Você vai resgatar, vai gastar esse dinheiro no imprevisto e ainda perdeu dinheiro aqui porque o ativo agora tem outro valor, né? Então você está perdendo dinheiro duas vezes aqui. Cuidado, cuidado. Não perca o dinheiro suado que você conquistou. Então o objetivo aqui não é ganhar, é não perder e estar disponível quando precisar. Então Warren Buffett fala da regra dele, né? Tem duas regras principais. A primeira é nunca perca dinheiro. A segunda é nunca se esqueça da primeira regra. Warren Buffett é simplesmente o maior investidor de todos os tempos. Então, se ele está falando isso, não perca seu dinheiro suado. Tome cuidado. Então, esse aqui é o perfil para sua reserva de segurança. Ótimo, estou com a minha reserva de segurança, quero partir para as metas de curto prazo. Bom, se a sua reserva está formada, agora a gente tem mais liberdade de fazer um uso do dinheiro de acordo com o que a gente deseja para a vida, né? E aí eu sugiro que você comece com as metas de curto prazo. Por que com as metas de curto prazo? Porque à medida que você consegue conquistar essas metas de curto prazo, você se mantém motivado para as metas de médio prazo e para as metas de longo prazo, que são também super importantes. Então, vamos lá. Você agora vai fazer isso de forma sustentável, com responsabilidade. Não é pegar todo o seu dinheiro para as metas de curto prazo e que exploda o resto. Não, gente. Agora a gente vai trabalhando aos poucos, cada hora, um pedaço desse nosso plano futuro. Então, aqui você precisa identificar qual que é a sua linguagem do uso do dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Pô, você gosta de quê? Eu gosto de viagens e experiências. Meu caso, já coloco aqui. Então, vou buscar destinos que eu tenho interesse em conhecer, né? Ou lugares, culturas que eu tenho vontade de experimentar. Então, uma gastronomia diferente, né? Alguma coisa do tipo. Então, concentre as suas metas de curto prazo aqui, né? Como é que você vai fazer isso? Uma reserva mensal para a viagem dos seus sonhos, né? Sem que isso comprometa o seu orçamento, para você não precisar recorrer ao crédito rotativo, crédito ali do cartão mesmo. Então, o que você vai fazer? De forma antecipada, você vai guardando o seu dinheiro todos os meses e aí vai chegar o momento da viagem. Você já vai ter pago uma boa parte ali dos custos dessa viagem e vai ter, de fato, lá o gasto que vai ser lá no momento da viagem, que geralmente é o comer, né? São
os turismos que você vai fazer, né, naquela região e tudo mais, que aí são os gastos locais, mas você já vai com a passagem aérea paga, os hotéis pagos, até alguns passeios já reservados e pagos. Então, você guarda o seu dinheiro de forma antecipada ou até vai pagando essa viagem de forma antecipada, de tal forma que cabe no seu orçamento. Isso vai te permitir ter essas viagens, essas experiências, sem sufocar o seu orçamento. Tô pensando aqui numa capacitação profissional, né? Beleza, ótimo. De forma semelhante, você vai guardando esse dinheiro de forma antecipada e contrata lá na frente esse curso. E aí, tendo o dinheiro de forma antecipada, você pode inclusive buscar um desconto, né? Se eu pagar em dinheiro, no Pix, ou seja, como for, de forma antecipada eu consigo desconto, isso vai viabilizar que você consiga essas metas também, né? Então a gente está falando aqui, geralmente, de metas de até 2 anos que você vai guardar o dinheiro para depois realizar essa meta, né? Então a gente está falando de um prazo aqui de 24 meses, né? Ou alguns pequenos luxos, né? De repente você quer fazer a atualização dos eletrônicos da casa, celulares, televisões, né? Computadores, enfim. Uma reforma, não estou fazendo uma reforma lá em casa, então você já vai guardando o dinheiro de forma antecipada e deixa a casa em ordem do jeito que você deseja. Então tenha em mente que isso é para até 2 anos, você vai guardando mensalmente ali, quando conclui esse período você vai ter já uma boa parte desse dinheiro ali, e isso vai facilitar que você realize a sua meta sem jogar pressão para dentro das suas finanças, tá bom? E à medida que você vai conquistando essas metas de curto prazo, você vai ficando mais motivado a buscar outras metas também. Então, vamos falar agora das metas de médio prazo. Então, a gente está falando aqui de 2 a 5 anos. Então, a gente vai agora aumentar essa janela de tempo. Normalmente, essas metas também têm um custo maior. Mas se eu estou aumentando o tempo, eu tenho mais prazo para poder guardar esse dinheiro. Então, uma coisa conversa com a outra. Aumentei o tempo, posso agora guardar mais dinheiro também. Nesses casos, a gente, como tem um horizonte de tempo maior, a gente pode potencializar a rentabilidade com outros tipos de aplicações financeiras, tá bom? Então, o que eu estou falando aqui? Bom, no início, quando você está naquela realidade de 1 a 2 anos, eu recomendo que vocês permaneçam lá com um CDB, tá bom? Que é mais previsível, né? Aí você pode buscar um 104%, 105%, 110%, 120% do CDI, um CDB que está rentabilizando um pouco mais, né? Então é um investimento de médio prazo que a gente fala, né? De repente, um tesouro pré-fixado ou um tesouro IPCA+, que são títulos públicos federais que podem te dar uma rentabilidade melhor que o Tesouro Selic. Mas cuidado, porque se você não souber o que você está fazendo, você vai perder dinheiro. Cuidado. Estude antes de colocar o seu dinheiro lá. Por mais que seja uma renda fixa, você pode perder dinheiro. Regra número 1, não perca seu dinheiro. Beleza. Quando a gente está falando de um prazo maior, acima de 2 anos, até 5, a gente já pode considerar aqui outros instrumentos, como, por exemplo, letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio, que são produtos aqui isentos de imposto de renda. São muito interessantes justamente por isso, que você está otimizando a eficiência tributária, você está pagando menos imposto. E esse dinheiro vai ficar preso aqui ao longo desse tempo, vai te dar uma rentabilidade melhor, e aí lá na frente você resgata e, né, depois dos 5 anos, você vai para a realização da sua meta. Por exemplo, ali, trocar o carro, dar uma entrada no imóvel, abrir um negócio próprio, enfim, projetos pessoais aí que você tem em mente, né? Aqui também você pode trabalhar com fundos multimercado conservadores, tá bom? Então aqui a gente está falando de uma mistura com renda variável. Mais uma vez, cuidado, cuidado. Antes de comprar, de investir o seu dinheiro aqui, estude para saber o que você está fazendo, ou busque um profissional de confiança para você conversar sobre o assunto, ok? Então aqui a gente começa a ter outros produtos financeiros disponíveis, né, para você agora ter uma rentabilidade um pouco melhor. Então aqui a gente reduz um pouco a segurança do capital e aumenta um pouco a rentabilidade, justamente para viabilizar, né, tornar mais acessível aqui a conquista dessa meta, beleza? Vamos lá. Antes de eu falar do longo prazo, eu quero citar aqui uma questão importantíssima, que já falei em algum outro momento, mas tem que reforçar. O poder dos juros compostos, tá bom? O Albert Einstein até falou, né, que os juros compostos, ele chamou, né, os juros compostos de a 8ª maravilha do mundo. Né? Quando ele entendeu como funcionava, ele falou, caramba, isso é a 8ª maravilha do mundo. Então, é a fórmula que governa o crescimento do seu patrimônio. E aí, como é que é essa fórmula? Ela é
O montante final acumulado, ou seja, o dinheiro que você vai ter lá no final, é igual ao dinheiro que você colocou lá dentro, o valor investido, o principal, 1 mais I é a taxa dos juros por período, e N é o número de períodos. Então, se eu estou falando de ano, né? Quantos anos eu tive até lá? Se eu estou falando de meses, quantos meses eu tive até lá? Se eu estou falando de dias, quantos dias até lá para esse dinheiro se multiplicar? Então, o que é importante aqui? É você entender que tempo é a única variável aqui que está trabalhando com a forma exponencial. Olha como é que o tempo é importante. Exponencial, pessoal, é assim, ó, linear é algo que vai crescendo aqui com uma certa previsibilidade, né? É contínuo aqui e tudo mais, previsível. O exponencial, ele dá aquele salto, ele faz aquela subida absurda. Então, é esse efeito de subida absurda que o tempo promove, mas você precisa ter prazo para isso. Não é de um ano para o outro, né? Depois de 5 anos. Geralmente a gente está falando aqui é de 20 anos para frente, tá bom? Então, quando você vai tendo prazo, esse efeito exponencial ele vai acontecer lá na frente. O seu dinheiro vai se multiplicando de forma absurda. Então, a gente usa isso aqui, o poder dos juros compostos, para quê? Para trabalhar os objetivos, principalmente de longo prazo, né? Então, é muito importante ter em mente que, quando a gente está falando de longo prazo, aposentadoria, crescimento de patrimônio, a gente precisa de tempo. É o tempo que vai fazer uma parte desse esforço. A gente faz também no início bastante esforço, mas à medida que a gente tem tempo para isso, o nosso esforço vai diminuindo, porque a gente tem o tempo para carregar junto esse peso com a gente. Então, por exemplo, ó, se eu tenho 30 anos para investir R$500 por mês, lá na frente, a uma taxa de 10% ao ano, que não é tão difícil assim no Brasil, eu vou ter 1.100.000. Agora, se eu tenho apenas 20 anos, se eu reduzo 10 anos aqui desse prazo, eu vou precisar guardar mais do que o dobro. Vejam bem, eu tenho 30 anos, guardo R$500 por mês, eu tenho 1.100.000 lá na frente, a 10% por ano. Eu tenho agora 20 anos, eu reduzi um terço desse prazo. Eu vou ter que guardar mais do que o dobro para atingir o mesmo resultado. Repare como o tempo está a nosso favor, então não desperdice o tempo. O melhor dia para começar foi ontem. O segundo melhor dia para começar é hoje. Então comece o quanto antes. Deixe o tempo fazer o trabalho dele. Então vamos continuar aqui. Então, construção de patrimônio. Então aqui a gente vai falar agora de um foco um pouco diferente. A gente agora não é só mais guardar dinheiro. A gente tem que fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Aqui é consistência, é você todos os meses estar lá guardando dinheiro, né? Fazendo seus aportes, e inteligência. E essa inteligência ela vai partir aqui de uma diversificação do seu patrimônio. Diversificar, pessoal, é a gente agora trabalhar com outros produtos financeiros. Renda fixa, renda variável, e a gente faz ali uma cesta, né, de produtos ali dentro. Então, renda fixa, renda variável, real estate, ativos internacionais. Então, real estate é a parte imobiliária, né, de imóveis, e ativos internacionais, que hoje ficou muito mais prático de investir. Daqui a pouco eu comento sobre isso também. Então, a gente vai proteger o nosso dinheiro, nosso patrimônio, da desvalorização do real. Então, por isso que a gente busca ativos internacionais. Eu quero fazer com que o meu dinheiro não fique perdendo enquanto o dólar está subindo, né? Então, o dólar sobe, eu estou perdendo poder de compra. Não, então, eu invisto em ativos internacionais para proteger aqui o meu patrimônio. Não, então, você precisa de consistência, são os aportes regulares, independente do mercado. O mercado pode estar horrível, você continua comprando. O mercado está ótimo, você continua comprando. No final das contas, o que vale é a constância ali, a consistência ao longo do tempo, né? E o reinvestimento existem produtos financeiros que vão te dar um retorno financeiro, um retorno monetário. É o que a gente chama de dividendos, né, rendimentos e outras coisas mais. Então eu comprei um produto que me deu um retorno ali em dinheiro. Eu vou pegar esse dinheiro e vou gastar na minha rotina, na minha vida? Não, eu pego esse dinheiro e reinvisto no meu patrimônio para isso aqui, ó, agilizar o processo, para eu construir essa máquina que vai produzir dinheiro para mim. Então, vou injetando mais grana ali dentro. Beleza, nesse sentido, né, de renda variável, temos aqui, por exemplo, ações de empresas sólidas, que o pessoal chama de blue chips, que são aquelas empresas que já estão no mercado há 30, 40, 50 anos, nunca tiveram prejuízo, né, ou seja, sempre tiveram lucro, e que elas pagam dividendos consistentes e tudo mais. Então, são empresas grandes, consolidadas, né, então seriam essas empresas sólidas. Fundos de investimento imobiliário, né, que são os FIIs, que a gente chama aqui no Brasil, os FIIs, que eles geram uma renda mensal, tem uma diversificação imobiliária, aqui é a questão do real estate, né, você não precisa comprar uma casa, não, então eu vou comprar uma casa para fazer investimento em imóveis. Isso pode ser uma oportunidade? Pode ser, sim, mas demanda uma quantia financeira maior.
com os fundos imobiliários você consegue comprar um pedacinho pequeno, porque é uma cota que você vai comprar daquele fundo. Então, é como se você comprasse um pedaço do imóvel junto com outras pessoas, né? Então, isso viabiliza, né, você fazer o investimento em real estate de forma muito mais acessível. Então, esse é o ponto principal. Mais uma vez, um alerta. Cuidado, pessoal, que a gente está falando de renda variável. Renda variável você tem que saber mais ainda aonde você está se metendo para não perder dinheiro. Okay? Então, só estou trazendo as possibilidades. É preciso estudo aqui para, de fato, colocar o dinheiro lá. Tá bom? Tem os ETFs de índice, né? Que eles representam aqui um baixo custo, é uma diversificação automática. Então, por exemplo, a gente tem aqui ó, o IVVB11, né? O IVVB11 é um ETF, né? Exchange Traded Funds, que você vai fazer aqui uma compra no Brasil de um ativo, então seu dinheiro não precisa ir lá para fora, você compra no Brasil um ativo que representa um conjunto de ações do exterior. Então, nesse caso aqui, IVVB11 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que estão no índice S&P 500, né? E aí o que você faz? Você compra uma ação apenas, e essa ação tem essas 500 empresas lá dentro. Isso é uma tremenda de uma diversificação. A vantagem é que você não precisa jogar o seu dinheiro lá fora. Então eu não preciso mandar meu dinheiro para o exterior, que tem taxa, né? E aí depois lá no exterior eu vou comprar, aí depois eu quero resgatar, eu vou trazer de novo para o Brasil, mais taxa no meio do caminho, e aí, enfim, eficiência aqui nas taxas. Então você faz no Brasil aqui mesmo uma diversificação de empresas internacionais e não precisa mandar o dinheiro para o exterior. Então essa seria a base aqui, que é algo similar com os BDRs, né, que são alguns ativos internacionais aqui, funciona com uma certa similaridade. O BDR às vezes ele representa apenas uma empresa, né? Então eu quero comprar uma empresa específica, por exemplo, lá da China. Aí ela tem um ticket aqui na Bolsa Brasileira, você vai lá e compra, né? Aqui é um espelho do que está acontecendo lá fora, então aqui é a empresa sozinha, né, no caso. Mas enfim, aqui a ideia é proteção cambial, né, acesso a empresas globais aí, isso tudo, né, lembrando que a gente está falando de renda variável e o prazo que você precisa ter aqui dentro é longo prazo, pessoal. Então aqui ó, embaixo que eu alerto, ó. Nunca invista em renda variável e recursos que podem ser necessários em menos de 7 anos. Eu, inclusive, vou aumentar esse prazo. Menos de 10 anos, não invista seu dinheiro se você pensa em usá-lo. Então, vou usar daqui a 6 anos. Evite renda variável, tá bom? Evite, para não perder dinheiro, justamente para não perder dinheiro. Né? Então, fique atento aqui ao prazo, ao seu perfil de risco, ao seu objetivo, quanto tempo que demanda para chegar lá e juntando tudo aqui, você vai gerenciar o risco para tornar possível alcançar essa meta. Beleza? Usando vários instrumentos financeiros. No caso da aposentadoria, a gente pode ter aqui um foco dos juros compostos, porque aqui a gente tem um prazo enorme pela frente. E já adianto, não fique dependendo somente da aposentadoria do Estado, vá além, tenha uma complementação para você ter um conforto lá na frente, ok? Imagina você parando de trabalhar, finalmente poder curtir a sua vida e você não tem dinheiro para isso e você vai ter que continuar trabalhando, postergando a sua aposentadoria ou até em outro emprego que você vai arranjar depois para manutenção do seu padrão de vida. Não, já preocupe-se com essa questão agora e já trabalhe para você lá na frente ter uma renda, pelo menos um pedaço dela, para ter aqui uma tranquilidade, né? Então, a gente pode usar aqui os juros compostos a nosso favor e junto com isso a otimização tributária, que a gente vai ter aí ao longo desse período de décadas de acumulação do patrimônio. Então, a gente tem aqui, principalmente, a previdência privada para ser uma fonte de renda complementar lá na frente. Então tem PGBL e VGBL. Plano gerador de benefício livre, vida gerador de benefício livre. São dois planos diferentes, cada um tem as suas utilidades, né, vamos colocar dessa forma, né, mas que vão ser muito úteis para que você consiga aqui, ó, o seu patrimônio final, uma rentabilidade muito boa lá na frente. Então, por exemplo, ó, vou colocar aqui a exemplificação do PGBL, né? O PGBL geralmente é para quem faz a declaração do imposto de renda na forma completa, né? E aí você tem uma dedução fiscal de até 12%. O que significa isso? Que eu vou pagar menos imposto. Esse imposto vai ser postergado, eu vou pagar o imposto lá na frente. Enquanto eu não pago o imposto, esse dinheiro se multiplica no tempo. E aí quando eu resgatar, um pedaço volta para o governo, mas o outro pedaço, que é o maior inclusive, vai ficar comigo. Então, eu vou julgando esse imposto para frente, mas esse dinheiro vai se multiplicando, porque eu reinvisto ali
da Previdência. Esse dinheiro vai multiplicando, depois eu devolvo um pedaço para o governo, mas eu fico com uma boa fatia desse lucro que aconteceu no período, né? Então, a tributação é na saída sobre o total resgatado, né? Então, é um produto que pode ser interessante para quem declara o imposto de renda na forma completa. Eu sou um autônomo, eu sou um aposentado, né? Eu declaro o meu imposto de renda de forma simples, né? Então, de repente, pode ser que o VGBL seja um instrumento mais interessante para você. E você não tem essa dedução fiscal, ou seja, você não está julgando o imposto para frente, você vai pagar o imposto normalmente, no momento atual, porém, a tributação na saída, quando você faz o resgate do montante do patrimônio na frente, ela é menor. E ela é somente sobre os rendimentos. Não vai ser sobre o patrimônio total, como acontece no PGBL. Então tem outras vantagens aqui dentro desse instrumento. Então você pode buscar aqui o VGBL como uma forma de otimizar a geração de patrimônio e depois lá na frente, quando você vai usufruir, né, desse dinheiro aí que você guardou. E existe, inclusive, uma estratégia combinada, né, que você pode fazer o PGBL mais o VGBL em determinados casos, né? Então, existe ainda uma combinação dos dois. Tenha em mente que é um instrumento muito interessante, pesquise sobre a previdência complementar e aí busque aquela que se encaixa em seu perfil, para ajudar nessa construção, nessa geração de patrimônio lá na frente, que vai ser muito útil aí para depois você ter uma vida confortável na aposentadoria, tá bom? Então é um instrumento muito interessante. Só tome cuidado com as taxas, tá? Isso é importante falar. Existem muitas taxas nesses produtos aqui, então tome cuidado com o que está cobrando. Taxa de carregamento, taxa de administração, taxa de resgate. Cuidado com essas taxas. Busque otimizar e cortar o máximo possível. Tem bons profissionais no mercado, boas empresas que vão sim fazer aqui uma limpeza dessas taxas. Você vai pagar, porque ninguém está trabalhando aqui de graça, mas com taxas muito reduzidas, né? Então é buscar aqui uma otimização das taxas, tá bom? Beleza, então... Rui, mas eu quero saber um número. Qual o número que eu tenho que atingir lá na frente? Primeiro, a liberdade financeira, pessoal, ela não é somente esse número final, não. Existem vários níveis de liberdade. Eu posso ter um patrimônio que vai me gerar um pouquinho de renda a mais, que já me dá um conforto, né? Eu posso ter um patrimônio maior, que vai me dar um conforto mais um pouco de lazer extra. Eu posso ter um patrimônio ainda maior, que vai me permitir aqui algumas extravagâncias. E eu posso ter aquele patrimônio, que é isso que eu estou querendo dizer aqui, que é o número da liberdade, que é, cara, eu vou curtir muito a vida e não vai acabar, né? Não vou esgotar o dinheiro que eu guardei. Então, tenha em mente que esse número aqui é aquele número no final, mas você não precisa ficar focado só nele. Você pode trabalhar aqui com vários níveis que tem no meio do caminho, né? Então, o que você quer para você? Eu quero um pouco mais de renda, eu quero uma renda que vai me proporcionar viajar, fazer viagens depois que eu aposentar, então tem que ser uma renda um pouco maior. Não, eu quero comprar um imóvel lá na frente, mudar de país, enfim, não sei. Aí você vai ter que ver qual que é esse número que você atinge. O que eu vou passar para vocês aqui é uma noção de que quando eu atingir determinado número da liberdade, eu posso viver da renda sem prejudicar o meu patrimônio. Então, tem a regra dos 4%, né, que é um estudo da Trinity, que fala que se você retirar 4% ao ano do patrimônio acumulado, isso é sustentável por décadas, tá bom? Sem esgotar o capital. Tem um valor de patrimônio, se eu tirar 4% desse patrimônio, anualmente, 4% eu resgato esse valor aqui, e esse patrimônio ainda vai permanecer ali por décadas, né? Ou seja, eu vou ter uma proteção, né, de toda essa estrutura financeira que eu montei, sem depois lá na frente ficar ali a ver navios. Então eu vou ter ali uma segurança. Então eu só preciso que esse dinheiro tenha uma rentabilidade média real superior a esse percentual de 4%. Então se eu estou tirando todos os anos 4% desse patrimônio, eu preciso que o patrimônio que permaneceu rentabilize acima dos 4%. O que não é tão difícil assim, convenhamos, né? Um exemplo prático. Eu preciso de 10 mil reais por mês. Então, isso significa que eu preciso de 120 mil reais por ano. Ok? Então, se eu dividir por 0,04, os 4% lá, eu vou chegar no número de 3 milhões. Esse é o patrimônio que você precisa ter acumulado para resgatar 10 mil reais todos os meses ou 120 mil de forma anual, para que você use esse recurso sem comprometer o patrimônio que você construiu.
Percebe? Então, a regra dos 4% te dá um norte, né? Ah, eu preciso de 5 mil por mês. Você vai multiplicar aqui, como é metade, você vai chegar lá em R$ 1.500.000 que você precisa ter guardados para você ter um resgate mensal equivalente a 5 mil por mês ou 60 mil anuais. Então, eu preciso de 20 mil. Você multiplica isso aqui por 2, então você vai precisar de 6 milhões. Essa é uma visão conservadora para não oferecer risco de você esgotar o seu patrimônio, você está lá com 80, 90 anos e o seu patrimônio acabou. E aí como é que você vai fazer? Não, você vai chegar aos 80 e 90 ainda com patrimônio disponível, fazendo esse uso equilibrado do recurso. Beleza? Então, é entender quais são seus gastos mensais, veja qual que é a demanda anual e aí você vai chegar nesse número aqui da sua liberdade financeira. Beleza? Então, um checklist de tudo que eu falei aqui, a gente começar, né, um passo a passo, é a base e proteção. Tem lá o orçamento equilibrado, estou sem dívidas, vou partir para minha reserva de segurança, vou estudar um pouco sobre Tesouro Selic, CDB, né, com liquidez diária. Aí eu já estou ali com crescimento, as metas de curto prazo, médio, né? Vou entendendo como funciona a renda variável. Então é um passo a passo aqui, a gente vai aos pouquinhos. Aí agora eu cheguei no patrimônio, lá no futuro. Bom, vou entendendo como é que é essa mistura de renda fixa e renda variável, já começo a cogitar aqui uma previdência privada, PGBL ou VGBL, né? E aí já vou ter um número, né, no final desse processo aqui, eu quero chegar nesse número aqui da minha liberdade, né? E aí é bom sempre fazer essa revisão, né, da estratégia de tempos em tempos. A cada 6 meses, 1 ano, eu vou dando uma olhada. Não, é isso mesmo que eu quero? Não, posso diminuir? Não, vou aumentar, vi que eu preciso corrigir isso aqui. E vou fazendo uma revisão desse processo aqui, principalmente do patrimônio no futuro, que a gente está trabalhando lá na frente no longo prazo. Tá bom? Aí aqui para fechar, é interessante a gente ter ali umas... Eu coloco sempre algumas atividades para dar um estímulo, né, para você dar aquele start e começar a fazer. Então, calcule qual que é o valor da sua reserva de segurança ideal, abra uma conta numa corretora, vai brincando ali, né? Hoje as corretoras são gratuitas, abre conta e tudo mais, então você vai conhecendo esse mundo, né? E ao longo dos 30 dias, busque aqui, ó, aportes mensais, que é você deixar um débito automático na sua conta já para o dinheiro sair de vista. Então, bateu na conta o dinheiro, já vai ter um débito ali para que você tenha a programação da formação da sua reserva, para que você tenha ali também a programação das metas que você de curto, médio prazo aí, que tem em mente, né? E vai fazendo, né, esse passo a passo aqui aos pouquinhos. Então, a melhor hora para plantar uma árvore foi há 20 anos, a segunda melhor hora é agora. Então, comece hoje, mesmo que com pouco. Gente, não interessa se é pouco ou se é muito, o importante é começar, tá bom? É criar o hábito, desenvolver o hábito, tá bom? Então, para fechar aqui, pare de apenas sobreviver ao mês, deixe de ser refém das suas contas, domine seu dinheiro e comece sua virada financeira hoje. Tudo que eu falei vai te ajudar a superar aqui essas barreiras, tá bom? Então, primeiro, né, vou fechar aqui a conclusão, né, do curso, né, do ciclo de palestras, Introdução ao Planejamento Financeiro. Quero te parabenizar por ter chegado até aqui. Tenho certeza que todo o conteúdo que eu falei vai ser útil demais para colocar a sua vida nos trilhos e aí dar os primeiros passos, organizar o orçamento, ficar com o orçamento equilibrado, daqui a pouco já tem sua reservinha e caminhar em direção aqui ao longo prazo, tá? O importante é a gente promover a mudança, mas isso parte da ação. A teoria, ela é linda, muito bacana, mas depende de você. Você precisa agir. A ação vai ganhar da teoria sempre. Por mais que a ação muitas vezes ela saia, vamos colocar assim, desequilibrada, a gente nunca vai ser perfeito ali na ação, mas ela vai ganhar numa teoria que só fica na teoria, tá bom? Então coloque em prática as orientações que eu coloquei aqui e muito obrigado pelo seu tempo. Lembrando que eu não estou aqui, deixar isso bem claro, não estou aqui para julgar, a intenção é ajudar. Tá bom, pessoal? No universo das finanças não tem certo e errado. Tem ações que vão te levar para um determinado caminho e outras ações que vão te levar para outro caminho. O ponto é, eu estou satisfeito com isso aqui? Com essa direção que eu estou tomando? Então, a ideia desse curso é promover essa reflexão. Ou não, isso aqui não está legal, então eu vou fazer uma correção de rota e vou caminhar para lá. Né? Se ficar nessa, tem que ser assim, tem que ser assado. Não. É uma reflexão interna que vai promover com que você ajuste o uso do dinheiro na sua vida. Tá bom? A partir daquilo que você entende que é importante para você. Não do que os outros pensam sobre você, mas do que você entende que é importante para você. Tá bom? E o planejamento financeiro é um processo, não é uma corrida de 100 metros. Ou seja, eu estou falando que é uma maratona, ele não acaba aqui. Você não vai fazer
durante 6 meses e largar de lado. Não é assim que funciona, tá? Vai ser para a sua vida inteira, tá bom? Por isso que eu estou falando aqui que é um longo processo, né? E aí a ideia é que você passe a enxergar o dinheiro como instrumento para conquistar os seus objetivos pessoais e não como propósito final. O dinheiro, ele não é o objetivo final, ele é a ponte que vai transformar, vai viabilizar, né, o seu desejo virar realidade. Vai interligar aqui esses dois mundos. Então tem em mente que dentro do planejamento financeiro a gente coloca o dinheiro como algo importante, mas que não é a prioridade, tá bom? Ele vai só viabilizar que aquilo ali aconteça, né? Aquelas metas dos seus objetivos pessoais. Dentro disso, o planejamento financeiro ele tem como uma ferramenta de desenvolvimento, né, que vai te proporcionar o quê? Dormir em paz. Você vai saber que suas contas estão pagas. Você vai botar sua cabeça no travesseiro. Esse mês que vem, o ano todo está tranquilo, está tudo sob controle. É isso, é dormir em paz. Você vai curtir a vida presente com qualidade, porque agora você vai priorizar as suas escolhas. A palavra aqui é prioridade. Agora você fala, poxa, eu estou gastando dinheiro de forma aleatória aqui. Não, eu vou concentrar nas questões que são relevantes e importantes para mim. Então isso te permite curtir a vida, porque você está direcionando, canalizando o seu dinheiro para aquilo que de fato importa para você. E vai ter orgulho e satisfação, porque você vai ter noção de que está construindo, está cuidando, né, do seu futuro e da sua família, porque você está aqui, ó, construindo um patrimônio ao longo do tempo, né? Esse processo vai se tornar sustentável, né? Não só para o hoje, mas para o amanhã também. Então, isso aqui é o planejamento financeiro. Então, tenha em mente o seguinte: planejar não é um gasto, tá? É um investimento com o maior retorno que você pode fazer. O que eu quero dizer com isso? O curso encerra aqui, né, desse ciclo de palestras, mas existem inúmeros cursos no mercado, profissionais no mercado, que podem te ajudar aqui nesse planejamento. E é curioso, porque quando a gente fala de planejamento, as pessoas falam assim, mas eu vou gastar dinheiro, sendo que não está sobrando dinheiro aqui em casa. Eu recomendo que você gaste por isso aqui, ó. 59% dos clientes relatam menos ansiedade financeira com o acompanhamento de um planejador. Veja bem, eu tenho clientes que, quando não tinham planejamento financeiro, estavam endividados. Agora eles pagam o planejamento financeiro e estão com dinheiro em conta. Como é que pode? Ele aumentou uma despesa, mas agora ele está com patrimônio formado, e antes ele não tinha despesa, mas ele ficava endividado. Percebe como o planejamento financeiro pode te ajudar? Mesmo que represente um gasto a mais? Então busque profissionais que possam te ajudar, né? Existem diversos no mercado, e busque aquele que encaixa no seu perfil, né? Então só mais algumas informações, ó. Normalmente as pessoas que fazem o acompanhamento com o profissional têm até 4 vezes mais patrimônio após 15 anos. Olha que doideira, né? Então eu estou pagando e eu consigo mais patrimônio no final do que se eu não tivesse profissional, né? Renda adicional na aposentadoria, você vai conseguir ter mais renda na sua aposentadoria, tendo esse cuidado de investir no seu planejamento financeiro. Além disso, né? Estou endividado? 7 vezes mais rápido na saída das dívidas. Então, porque agora você tem um plano, você tem um método, vai ter alguém te ajudando, enxergando possibilidades que até então você não enxergava. Então, isso pode ser uma saída. Estou querendo dizer aqui que existem opções além de tudo que eu coloquei aqui. Estou trazendo isso para vocês que vocês não se sintam acuados. Poxa, agora, e aí? Será que existe alguma solução para mim no mercado? Existe. Então você busca o profissional que se encaixa aí no seu perfil. E aqui eu disse para vocês lá no começo, né, a importância do método, ele funcionar nos piores cenários, né? Então esse aqui é um relato de um cliente meu, que eu achei assim, para mim foi a prova de que funciona. Né? Não, caramba, como essa ferramenta ela é poderosa, né? Então ele falou assim, mesmo sendo a partir de uma demissão, a conquista de maior orgulho foi ter concluído minha reserva de emergência. Quando olhava para o total, parecia distante. Hoje, tendo ela consolidada, consigo pensar melhor em outras conquistas futuras. Preservei aqui a identidade da pessoa, né? O que acontece? Nessa situação aqui, ele foi demitido, sem nenhuma previsão, gente. Ele chegou numa reunião, estava tudo bem, na outra reunião, quando chegou a fazer comigo, foi demitido. Eu falei, como assim? Você já estava com essa expectativa, a empresa estava ruim das pernas, né? E está demitindo gente? Não, foi do nada. Mas aí, como ele já tinha um tempo ali, já estava começando a formar a reserva dele, né? O orçamento estava equilibrado, aí ele recebeu uma indenização e tudo mais. Repare como essa mensagem dele transmite aqui tranquilidade. Por quê? Porque ele tinha um plano, ele tinha um profissional para acompanhá-lo no momento que, na maioria das vezes, é um caos, né? Você pensar, uma demissão, caramba, o que eu vou fazer da minha vida? Imagine você, se você perde seu emprego hoje, como é que você vai estar amanhã, daqui no mês seguinte? O caos que isso vai trazer para a sua vida, se você não tem uma estrutura financeira para te proteger. Repare como ele está tranquilo, olha só, fui demitido, consegui, mas tudo bem, eu formei minha reserva de emergência e vou pensar melhor em outras conquistas futuras. Ele tem tempo agora para se
inserir no mercado, e já aconteceu, ele já está agora no novo emprego, ele estudou com calma e tudo mais, entrou no novo emprego e está tranquilo, está tudo caminhando bem. Então, isso aqui para mim mostra que quando um produto funciona, quando uma ferramenta funciona, ela tem que ser testada, e o teste é no momento de estresse. Para mim não tem estresse maior que esse, a pessoa sofreu demissão e está tudo bem, ela vai seguir a vida dela porque ela tem um plano. Olha aqui como é que é poderosa essa ferramenta, né? E aqui mostrando que, ó, são clientes meus aqui, cada um na sua conquista, né? Então, viagem no exterior, compra do carro, em grandes eventos, ó, viagem no exterior, viagem no Brasil. Quero dizer com isso aqui, gente, é que qualquer um pode. Você também pode. Aqui, ó. São pessoas comuns. O que se precisa é de um plano, é de um planejamento. Então, use esse ciclo para você colocar isso dentro da sua cabeça e começar a agir na direção daquilo que você deseja. Então, essa é a proposta desse ciclo de palestras, tá bom? Para vocês perceberem que qualquer um consegue, desde que tenha ali um método para, né, atravessar a vida, né? Que a vida vai nos levando, a gente precisa de um método para atravessar esse processo. Se alguém tiver interessado, não, eu não quero parar por aqui, eu quero continuar, eu sugiro 2 caminhos, tá bom? Dentro do planejamento financeiro. Você pode existem aí no mercado, né, esses 2 caminhos. Cursos de educação financeira, diversos. Quero sair de endividamento, eu quero aprender a equilibrar ali as minhas finanças, eu quero começar a investir, eu quero, enfim. Você vai ver que no mercado aí, na internet, existem diversos cursos sobre assuntos aí de finanças. E existem também os acompanhamentos, e aqui é uma perspectiva de independência. Você vai lá, faz o curso sozinho, coloca em prática e toca a sua vida. Então, você com você mesmo, né? Beleza. E existem também consultorias, né? Que no caso aqui, consultoria financeira, geralmente o pessoal chama, planejamento, alguma coisa do tipo, que aqui você vai ter um profissional no seu pé. Então, se você, não, sozinho não rola, não consigo, eu preciso de alguém me acompanhando ali no meu pé. Aí você tem que ir atrás de uma consultoria financeira, tá bom? Aí eu vou fazer um parênteses aqui. Eu trabalho com os 2 produtos para a PSERG, quem entrar em contato, tiver interesse e tudo mais, eu vou dar aqui os descontos para poder viabilizar, tornar isso mais acessível, tá bom? Para quem tiver o interesse aí de continuar. Então aí entra em contato, né? Aqui tem as informações, tudo. Quem tiver alguma dúvida e tudo mais. Aí quem entra em contato, abro lá as opções e coloco os descontos. Me avisa, né? Sou da PSERG e tudo mais. Aí eu vou lá e dou os descontos para ajudar aqui nesse processo. No mais, a essência do curso, ela com certeza, eu tirei aqui os pontos principais que as pessoas têm dificuldade, né? Que eu ajudo ali a cuidar na consultoria financeira que eu presto. Então, tenho certeza que tudo que eu trouxe aqui vai te ajudar demais a colocar sua vida em ordem, tá bom? Então, não duvide de você nesse momento, né? Vá lá, faça os exercícios, siga o passo a passo. Não vai ser fácil, já te adianto. Se está numa condição de endividamento, isso demanda tempo, um esforço, um sacrifício. Coloque um prazo para você resolver esse problema e vá atacando um por um, de acordo com as orientações que tem aqui no curso. E depois você vai caminhando, né, como eu falei nessa aula aqui, reserva, metas e tudo mais. Atacando esses pontos, eu tenho certeza que a sua vida vai ficar mais equilibrada e, mais importante, no final das contas, você vai ser mais feliz, você vai estar mais leve para poder trabalhar, para poder curtir a vida, para poder ter o momento com os seus familiares, com as pessoas com as quais você convive. Então, a ideia, no final das contas, é que você tenha uma vida mais leve, né, que você possa aproveitar mais esse momento que é tão importante, que é o presente. Ok? Então, muito obrigado pelo seu tempo e até a próxima.